Começando agora mais um podcast aqui, o Jogo da Escala, e hoje eu vou falar com vocês sobre os bastidores de uma agência de 9 dígitos. Isso mesmo, 9 dígitos, porque eu tô aqui com duas pessoas de peso aqui, que já estão no marketing digital há muito tempo e já faturaram milhões. À minha frente aqui tem o Marcelo Brajon, especialista em copy, um dos maiores copywriters do Brasil. Já tive a oportunidade de aprender muito com ele sobre copy, tanto no podcast que ele tem, da MRCast, é isso? Exato. Estou falando certo? Tá? Já fica um convite para quem quiser assistir também o MRCast. E o seu sócio, meu grande amigo do Gênios, que são meus mentorados aqui, o Rodrigo Correia. E aí, Rodrigo, tudo bem? Bom demais, cara. Prazerzaço estar aqui. Primeiro, ser recebido na sua empresa. Foi uma satisfação muito grande hoje. A gente passou um dia aqui bem legal com você, falando sobre negócio, sobre seu business. E obrigado pelo convite de estar batendo um papo aqui. Agradável ao seu lado, não tão agradável ao meu lado esquerdo, mas é algo que a gente carrega na vida há mais de 20 anos. Por aí. Parei de contar já. Porque você se habitua, né? O ser humano se habitua com qualquer coisa. No meu caso, há mais de 2 décadas, mas eu também quero agradecer o convite, sou muito grato. A gente realmente passou um dia muito bom conversando sobre negócios, aprendendo e podendo contribuir com você. E você que está assistindo ou ouvindo esse podcast, se prepara que vem coisa boa para você implementar, porque conteúdo não é bom se você não pode aplicar, ou se você não aplica. E eu também quero agradecer aqui, porque os dois aqui são meus mentores, né? Eu faço parte do Mastermind, que é o Gênios, que tá aqui na nossa bela camiseta. É a minha patrocinador oficial desse podcast de hoje. E é um grupo que, mais do que falar de negócio, a gente fala também sobre os valores, a gente fala sobre pessoas, sobre como evoluir, não só no negócio, né, mas como evoluir como pessoa. Então, agradeço muito vocês terem vindo aqui na empresa. Eu fui um aprendiz hoje, eu gosto de ser aprendiz sempre quando eu tô numa roda onde eu sou o mais burro da mesa, como a gente pode falar assim. Eu aprendo muito e vou trazer com certeza muita coisa que vocês trouxeram para mim para aplicar. E também a gente vai passar aqui para as pessoas que querem escalar no digital, muitos ensinamentos aqui. Então a gente vai falar de bastidores de uma agência de 9 dígitos. Eu acho que uma primeira pergunta que pode ser interessante para vocês é como, normalmente no digital, muitas pessoas têm sócio, né? Ou com o expert, ou uma sociedade, talvez, como vocês dois, que tem uma agência. Como é que faz para lidar por tanto tempo assim e não ter briga, não ter atrito? Como faz para lidar com o sócio, né? Pra ter briga, eu não sei. Não ter briga é impossível. Pra ter briga, eu não sei, mas eu acho que é um relacionamento, né? Como de pessoas que você precisa tomar decisão junto. Na minha percepção, a melhor forma é sinceridade, transparência, verdade, com humildade. Saber também as limitações de cada um, se permitir ali também se mostrar fraco, né? Quando você mostra que você é vulnerável para a pessoa que está do seu lado, para o seu sócio, as suas vulnerabilidades, então fica mais fácil de você ver com quem você está lidando. E, cara, humildade, respeito, mas sempre falando e pautando a verdade. E pensando que o negócio é maior do que a sociedade, do que os sócios. O negócio ele é maior do que os funcionários. O negócio ele é maior que tudo, porque ele transcende a coisa, entendeu? Então ele gera um impacto maior do que a MR. Não é só eu e o Marcelo em si, né? Tem muita coisa que envolve isso. Então a questão do respeito com a verdade é o que... alinhar as expectativas também é extremamente importante. Vai ter momentos que você vai ter que ter conversas que não são tão agradáveis, né, mas que precisam naquele momento ser ditas, e tem que encarar com maturidade e seguir para frente, que é sempre pensando pro bem do negócio, é um bem maior, não é pessoalidade, é bem maior, entendeu? Na minha visão, você constituir uma sociedade é relativamente fácil.
O difícil é você encontrar o sócio certo. Por quê? Porque uma das maiores dificuldades do ser humano é aceitar, quando ele acredita que tem razão, que nem sempre o que ele acredita ser razão vai predominar. Então, ser sócio é um jogo de quanto você está disposto a ceder, não a ganhar. Nossa, forte essa, hein? Quanto você está disposto a ceder. É quase como um casamento, então, né? Porque senão não dura. Tem que ter um relacionamento, tem que Por isso que ceder eu tô um falando, pouquinho. eu virar seu sócio é fácil, pode acontecer agora. Quanto tempo isso vai durar? Depende do quanto eu estou disposto a ceder nas vezes que eu não concordar com você, mas também não conseguir ter a razão. E não é sempre, né? Não é estar sempre... Vamos só ponderar esse vamos colocar uma aspas aí que é parecido com casamento, porque eu não durmo com o Marcelo, não. O casamento é melhor, só pra né? frisar esse detalhe aí, né? Não, eu quis dizer no casamento no sentido de um relacionamento, né? De saber lidar com outra pessoa, porque um casamento... Eu acho que todo mundo entendeu, só o Rodrigo que tá jogando. Pois é. Você entendeu? Esse é o problema da sociedade. É a piada. Tem as piadinhas, né? Ruim. Piada ruim ainda. Piada ruim. E o que mais vocês têm de aprendizado? Quanto tempo já de agência, desses 9 dígitos de faturado? Quanto tempo vocês já estão juntos? Peraí. Trabalhando juntos há cerca de 10 anos. Na mais ou agência? menos. Mas já se conhecem há muito tempo? Não na agência. Na agência, não. É 10 anos? 9 anos, acho. Não, vai dar 10. E a agência tem 7 anos. Tá. Antes vocês trabalhavam junto lá com o Jober e Não, tudo mano, mais, era isso? é 9 anos, porque a gente trabalhou no Jober. Eu tenho 10 anos com a Carol. Não, mas é porque você começou a trabalhar no Jober antes de eu entrar. Ah, é. Eu mesmo só trabalhei no Jober 1 ano. Ah, então foi isso. Então, a gente tem 8 anos trabalhando juntos. Ele tem 10 anos no marketing digital, eu 8. E há 7 anos a agência MR Digital, porque antes eu era redator publicitário. MR Lançamentos, era MR Digital. Antes, Era MR, nasceu como MR Digital e hoje é MR Lançamentos. E lá atrás com o Joberto você já trabalhava com marketing também? Eu entrei para trabalhar com o Jober, eu entrei para trabalhar na parte técnica de infraestrutura. Então eu cuidava da parte de telefonia, de servidor, manutenção de computador, porque eu vim dessa área. E um dia eles foram fazer um lançamento lá e era um semente e falaram de um tal de webinário, ninguém sabia como é que raio que era esse negócio de webinário. Que ano que era isso pra gente entender um pouquinho mais? Era 2013 isso aí. 2013. Nossa. 2013. Porque poucas pessoas sabem hoje, nesse digital tão expandido, com tantas pessoas, que o Jober é um dos pioneiros em todos os aspectos no marketing digital brasileiro. E eu tô falando um dos pioneiros, tô falando um dos 5 primeiros. Para você ter uma ideia, o Érico Rocha morava na Inglaterra e admirava o trabalho do Jober aqui antes de ter o fórmula de lançamento e ignição digital. Nossa. Isso é só para você ter uma ideia de quem é o Jober Chaves nesse jogo. E literalmente, para nós, ele foi um cara que fez o degrau com a mão para ajudar a gente a ser o que a gente é hoje. O Jober já fazia a estrutura de copy, carta de vendas. Ele fazia o processo de carta de vendas. Ele fazia insight sales. Ele tinha uma equipe já... De vendas? Já! É uma coisa que muito a galera tá bombando hoje, né? hoje, mas ó... O Jober fazia isso, captação de lead. Quando nós tínhamos uma base lá de 800 a 1 milhão de leads. Nossa. Comprados e a gente não fazia... Não tinha nem Google na época. Não tinha... Google. Tinha Google, não tinha Face. Mas o YouTube não devia ter anúncio nessa Nem época. usava. No YouTube... Nem vocês tinham YouTube nessa época aí. Meu amigo, e aí eu lembro que deu um pepino lá e o Maurício Fantasini, acho que começou a mexer com o Google Face, fazer as na verdade, de Face, quando né? o Google deu pau, o Jober tava fora do Brasil. E aí o Maurício falou assim, deu pau no Google, mas tem uma ferramenta que tá nascendo aí, um tal de Facebook. Que e era aí o ele TikTok, nessa época comprava lead no Facebook a 3 centavos. Irmão, era um negócio surreal. Meu Deus. E aí eles foram fazer um lançamento um dia, e aí eu tinha que subir esse tal de webinário aí. E eu fui ver como é que fazia essa parada.
para fazer o webinário, enfim, eu falei, para o webinário funciona desse jeito, né? E aí, na hora do pitch, caiu o servidor. Tinha uma equipe de TI forte lá, caiu o servidor. Eu falei, maluco. E para cair o servidor foi quando ele fez o pitch, caiu o servidor, mas já tinha batido 7 dígitos lá, já, no lançamento. 2013. 2013. Nossa, 7 O Gilberto dígitos foi já. em dezembro, né? A fazer 7 dígitos. Primeiro ou segundo. Isso foi em dezembro. Em janeiro a gente fez outro lançamento de 7 dígitos. Aí eu vi aquele negócio todo, eu sentei com o Gilberto e falei, Gilberto, eu quero mexer com isso aí. E eu tava bem na parte de suporte, cuidando de telefonia. A gente tinha um sistema de telefonia VoIP com um sistema inteligente para treinamento do setor comercial. Então eu tinha esse sistema de ligação gravada, escutava. Então a pessoa e eu que gerenciava todo esse processo. E aí eu falei pro Gilberto que eu queria largar esse trem para mexer com marketing. Aí o Gilberto falou, cara, você tá louco, né? E se esse negócio, se não der certo? Eu falei, eu tento de novo. Eu começo do zero de novo. Aí já tem um aprendizado, hein? É porque e se não der certo, né? Essa pergunta vem remetendo assim, pode não dar certo, mas pode não dar certo, né? Empreender. O empreendedorismo é um risco. Quem empreende hoje vive no risco. É igual na bolsa de valores. A gente trabalha com a volatilidade da coisa. Então, ao mesmo tempo que você tem segurança, você não tem. É diferente de um CLT. O CLT ele tem a segurança que todo mês ali ele está seguro com o processo dele, com o salário, com até a hora da demissão, óbvio. Mas nós, como empreendedores, muitas vezes você deixa de ganhar para poder honrar a folha salarial. Quantos no Brasil passam por isso? A gente estava falando ali agora há pouco, você foi controller. Sim. E você via quantas coisas loucas de empreendedores aí que faziam o sacrifício para manter a empresa funcionando. Sim, comentei. Às vezes o dono da empresa nem tira dinheiro para manter o ecossistema funcionando. Normal ter empresas que ficam no vermelho, né? No vermelho, Exato. então estão dando prejuízo. Por isso que eu sempre cuido muito, né, das finanças e tal. Mas é muito comum ter isso no empreendedorismo, né? O risco. E aí eu comecei nesse contexto todo. Aí depois, foi louco, né? Que eu fui frei franciscano, eu conheci o Marcelo lá. E depois que eu saí, o Marcelo saiu 1 ano depois de mim. Depois desse processo, o Marcelo que fez o meu currículo. Ele pegou o nosso conhecimento que a gente tinha no terceiro setor, vamos dizer assim, e transformou. O Marcelo sempre foi muito bom com as palavras, né? E aí foi com esse currículo que eu entrei no Gilberto. Depois de um tempo, o Gilberto... o Marcelo me viu lá pelo Google Talks, pitou aquele trem lá, a gente voltou a conversar e ele foi lá na Universidade do Inglês um dia e o Marcelo quase não fala baixo, então tava só o Gilberto na sala dele e eu trabalhando, já era depois das 7 horas eu tava trabalhando lá e aí e a gente conversando e tal, não sei o que, o Marcelo falou de redação, caramba 4, o Gilberto escutou e se interessou pelo Marcelo e convidou o Marcelo para trabalhar por cima. Sim. Esse é um pouquinho da história, mas é bem por cima isso. Quem quiser saber mais detalhes dessa história aí, tem na imersão Copy Experience. Olha. Como é que acontece essa imersão Copy Experience? No momento que eu tô gravando com você aqui, dias 21, 22 e 23 de outubro. Mas, se a pessoa me seguir no Insta, sempre tem a próxima data, porque ela pode ir no link da bio, clicar lá, ela vai acessar a página que já está atualizada com a data da próxima imersão. Sim. A imersão acontece presencial, 3 dias em São Paulo. Marcelo Bragion no Instagram, para quem estiver assistindo. @Marcelo Bragion. E para quem não entende de copy, o que é esse raio de copy? Copy é a habilidade da escrita ou da fala persuasiva, né? Na intenção de fazer a pessoa fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Sim. Simplesmente isso. Então, é você saber como dizer a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa, com o objetivo de conduzir, de influenciar essa pessoa a tomar a decisão que você quer que ela tome. Nós usamos isso para oferecer oportunidades para as pessoas, que são empacotadas em produtos, cursos, treinamentos, serviços, seja o que for. E dentro desse contexto, falando-se de escala, porque escala existem várias formas de você falar sobre escala, né? O que é a escala?
eu quero escalar o lançamento. Mas para que você quer escalar o lançamento? Porque eu quero escalar o meu faturamento de empresa. Você nunca quer escalar a venda de um produto, porque lançamento ele é simplesmente uma estratégia de vendas. Você quer escalar isso porque você quer escalar o seu negócio. Com base nesse contexto, existem formas de escala. Ou você aumenta a questão de escala em tráfego. Existe também a escala de aumentar a escala através de uma nova oferta, de uma nova ideia, de uma big idea diferente, investindo a mesma quantidade de tráfego. Às vezes você tem uma big idea nova que ela converte muito mais do que aquilo que você tinha. Não necessariamente a escala está simplesmente envolvida só com o tráfego. Você pode criar um novo produto. Você pode fazer upsell, downsell. Você pode ter a venda de perpétuo. E a escala ela implica em várias outras pontas. Em que sentido? Toda vez quando você escala, em sua maioria, a sua empresa também precisa ser escalada porque você precisa de novos colaboradores, de novas pessoas. E aí você precisa também estar preparado para essa escala. Porque a margem de lucro diminui. Não tem como você escalar mantendo a mesma margem de lucro. É legal falar isso, mas assim, para quem tá ouvindo, quer dizer que eu vou ganhar menos lucro? Não, não quer dizer isso. Não. Você vai ganhar mais lucro. Aí que tá a margem. Exato. A sua margem diminui. Percentualmente menos no todo. Percentualmente, mas em dinheiro dá mais. É melhor eu fazer um lançamento de 1 milhão. Fazendo um lançamento de 1 milhão pode sobrar lá 300 mil, talvez, de lucro, do que eu fazer um lançamento de 500 mil. Se eu fizer um lançamento de 1 milhão com 300 mil de lucro, é 30% de margem. Talvez eu faça um lançamento de 500 mil, que eu ganhei 250 de lucro. Só que a minha margem foi 50%, mas eu ganhei menos dinheiro, né? Então, assim, não quer dizer... Boa. Margem É isso. sobre um volume maior de faturamento, menor, mas o valor em si de lucro maior, né? Exatamente. Você prefere fazer um lançamento, um exemplo, você vai fazer um ROI, um ROAS, né? Investimento de tráfego. Investi 100 mil e faturei 1 milhão. Pegando sobre tráfego, sobrou 900 mil. Certo? Sim. Investi 1 milhão e voltou. Aí, se você pegar um ROI, o ROAS aqui deu o ROAS de 900. De 9. Sim, 9 beleza? vezes. 9 vezes o valor investido. Sim. Se eu pegar um valor de investimento de 1 milhão e faturei 3, eu tive um ROAS de 2. Porém, onde eu ganhei mais dinheiro? No lançamento de 3. Lançamento de 3 Por quê? investiu 1, ganhou 2 milhões. Porque eu ganhei 2 milhões e aqui eu só ganhei 900 mil. Você entendeu qual que é a diferença do conceito? E tem um lado bom, né? Porque assim, eu tô inflando a minha estrutura, eu preciso de mais gente para dar suporte pro aluno. Exato. Como vocês, como agência também, você tem que ter mais gente para fazer tráfego, mas ao mesmo tempo isso dá mais robustez para a empresa. Se a gente olhar para a empresa como negócio, não é simplesmente vender um curso. Exato. Lançamento é uma estratégia de venda. O mercado já passou pela crise do ROI, crise do ROAS. O que é? O meu ROI está diminuindo, o meu ROAS está diminuindo, porque ROAS e ROI são coisas diferentes, né? ROAS é investimento sobre tráfego e ROI é o valor que sobra do total da coisa. Quanto que você tem ali de ROI realmente, descontando imposto, de várias situações. Então vamos pegar aqui sobre a questão de tráfego. O mercado já passou por uma crise, tá diminuindo o meu ROAS. Ai, meu Deus do céu, dane-se o ROAS. A questão é quanto você põe no bolso. Quando você vira essa mentalidade, nossa, já teve discussões pesadas nos masterminds sobre isso. De grandes players. Por quê? Porque tinha gente travada que o ROAS estava diminuindo. Mas se eu investir mais, meu ROAS cai, diminui. Dane-se. A grande questão é o seu ativo tem aumentado e o quanto de valor de dinheiro você está colocando no bolso durante o ano. E não é olhar por lançamento ou por específico da coisa. Eu preciso fazer 10 milhões, eu preciso fazer 2 milhões, eu preciso fazer 30 milhões no ano. Qual é a estratégia que eu vou utilizar para chegar nisso? É importante, porque você falou da meta. Eu já fiz um podcast falando sobre a meta. Porque quando você não tem uma meta, você... Não, beleza, eu não sei nem quanto que eu quero faturar, eu só quero um ROAS de 10. Não, mas poxa, se você tem uma empresa, você tem que, no mínimo,
ter uma meta de faturamento para saber quanto que você pode gastar desse faturamento com funcionário. Uma empresa decente que está querendo escalar, ela tem que ter 10%, 15%, 20% do meu faturamento vai para pessoas. Eu vou investir aqui 30% vai para tráfego, 10% para tráfego, e assim ela vai montando uma estrutura, um orçamento de uma empresa, né? E é importante ter isso na cabeça, porque existe uma diferença muito grande para quem trabalha no digital, né? Que muitas das pessoas, elas focam simplesmente na venda do produto. E quando você está focado simplesmente em um produto, você não tem um negócio. E aí é que tá, a gente já tá há um tempo nesse mercado, a gente já viu gente nascer, crescer gigantescamente e morrer do nada. Porque não pensava como um negócio. E quando que vocês viraram essa chave? Desde o início já pensavam assim? Como é que... Porque vocês já estão há muito tempo nesse mercado, cada vez crescendo mais. Assim, a gente sempre teve... Deus sempre foi bom com a gente, né? A gente sempre teve a oportunidade de estar em bons lugares com boas pessoas. Então, logo no início, a gente já aprendeu com o próprio Joubert. Tinha o Sérgio, que era sócio, o Sérgio, um grande abraço para você, pro Edu Sampa também, grande abraço pro Edu, e pro Joubert também. A gente aprendeu de perto com esses caras. E até o dia que eu fui convidado para vir no Mastermind do Érico, no pátio, que era aqui em Balneário Camboriú. Então, assim, desde quando a gente entrou nesse mercado, a gente já começou a conhecer pessoas boas. Então, eu sempre fui muito eu sou um cara muito observador. Por ser uma parte estratégica, eu observo muito. E eu aprendo com tudo aquilo que eu posso aprender. Então, no almoço, eu visualizo, eu olho as coisas que estão acontecendo. Então, aquilo que não é bom, eu pego, eu tenho a percepção que isso não é bom, porque pode dar tal coisa e tal. Eu falo, eu preciso entender qual foi a raiz, porque se um dia eu embicar aqui, eu tenho que tomar outra rota para não cair nisso. Então eu sempre pensei em criar um negócio e não a venda de um produto. Porque o produto em si, ele tem tempo, ele pode morrer. O negócio não. Vocês já aprenderam lá atrás, né? E um aprendizado aqui que eu já refletindo sobre o que você falou, né? Estar perto de pessoas certas. Que essas pessoas talvez erraram, aprenderam de alguma forma e passaram isso para vocês. E isso encurta muita coisa de tempo. Isso te faz economizar um dinheiro gigantesco, mas o mais louco de economizar grana com isso é o tempo que você encurta de conhecimento, de coisas que você não precisa passar. Quando nós começamos de agência, na época só tinha o quartel digital praticamente, que era a Neuari. Não tinha ninguém para falar para a gente de modelo de negócio, contrato, como é que negocia com expert, como é que faz. Não tinha ninguém fazia. Daí a gente foi e começou a meter a cara, aprendemos coisa, quebramos muita cara, tomamos muita porrada, aprendemos coisas pra caramba, assim, que otimizou e também tá com boas pessoas. Acho que é uma coisa boa de falar também é o seguinte, a gente tá num momento, eu não falo nem no digital, né? Porque às vezes a gente fala muita coisa aqui, digital, marketing digital, e parece só tem essa porra do digital, entendeu? E a coisa não é o digital. A coisa é o negócio. Fala mais, como assim? Em qualquer negócio, há pessoas. E é elas que determinam o rumo dos negócios. O digital é o meio por onde a gente capilariza. Ele é só um meio. O alcance das pessoas. Se você tem um negócio físico, ele é estruturalmente, em logística falando, mais difícil de alcançar mais pessoas. Você precisa ter uma mega estrutura para alcançar o número de pessoas que uma live no YouTube consegue agora. Sim. Então, se há uma diferença, é essa. O meio de alcance. No entanto, o modelo de negócio tende a ser o mesmo. Por que eu falo isso?
Porque se você conhece pessoas, ou as pessoas que você tem na sua audiência, ou as pessoas que você quer alcançar, você sabe como criar uma estratégia para alcançar essas pessoas. E aí você vai fazer o tráfego para encontrar essas pessoas, para oferecer o que você tem para elas. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente cria, ou algumas pessoas podem criar, a ideia de que um negócio digital precisa ser gerido diferente de qualquer outro negócio. E não. E por que eu provo isso? Porque muitas coisas que hoje as pessoas que atuam no marketing digital estão buscando aprender são coisas que as empresas tradicionais têm há décadas. Muito bom. Há 20 anos eu aprendi a calcular ROI na faculdade, mano. Eu já tenho um passado que me ajuda, porque eu sou contador de formação, então eu já trabalhei como contador e como controller. Então essa parte de números, por exemplo, é muito fácil para mim e eu consigo analisar muitos indicadores, né? DRE. Sim, cara, fluxo de galera caixa. do digital. É isso, O que é DRE? Tem muita gente que não sabe nem o que é DRE. E o DRE tá aí há um século. E é fundamental para você acompanhar a saúde financeira da empresa. E tem uma outra coisa que eu quero falar também, e eu gosto de falar isso, por quê? Porque isso implementa maturidade no seu pensamento sobre ganhar dinheiro fazendo negócios. Qual que é o outro ponto que eu quero falar? A gente conversou aqui da importância de estar perto de pessoas que, vez ou outra, podem fazer o degrau com a mão para você subir para o próximo nível. Sabe quando você precisa pular um muro alto, você não consegue sozinho, vem alguém, faz assim com a mão, você pisa em cima e vai? Sim. Quantas pessoas foram isso na sua vida? Quantas pessoas foram isso na minha vida? Na nossa vida? Na nossa história? Na nossa trajetória? Para sair de 7 anos atrás de uma agência com 2, 3 clientes, faturando ali entre 9 e 20 mil reais por mês, que era o que a gente faturava quando nasceu, para uma agência que já vendeu 220 milhões de reais. Mas olha uma coisa e que é, na verdade, uma grande armadilha. Uma coisa é você se aproximar de pessoas boas que podem contribuir com o seu crescimento e aprendizado para você fazer mais rápido o que sozinho você demoraria 3, 5, 10 vezes mais. Outra coisa é você confundir isso com pressa. E aí o que acontece? Eu tenho visto muitas pessoas miram no degrau errado, dão o passo maior que a perna, cai. E aí se machuca tanto, cara. Pessoas novas, estafadas. Que não acredita mais que consegue subir a escada. Está desacreditada de si mesmo. Ela vai se desacreditando e acha, nossa, eu não consigo, isso não é pra mim. Poxa, é triste isso. E isso tem acontecido. Por quê? Porque é a confusão. Algo que pode ser rápido não precisa ser feito com pressa. O importante é onde eu posso colher as referências para criar uma mentalidade de que, como o Rodrigo falou, o jogo dentro da internet, e é por isso que a gente está aqui, escala em negócios online, até porque a gente não tem negócios físicos, mas onde você pode entender que jogar na internet também é um contexto de criar negócios e não de vender produtos apenas. Para dar um exemplo, né? Dona Suzana tem uma loja de roupas aqui em Florianópolis, no Morro das Pedras. Beleza? Tá lá a Dona Suzana vendendo suas roupas, suas bijuterias, para o público aqui de Florianópolis. E ela vende ali para a região. Ali é o quê? Sul da ilha? Sul da ilha. Sul da ilha. E ela tá vendendo e ela precisa escalar. O que ela faz? Olha só para você ver o contexto. Ela vai fazer uma estratégia de Black Friday. Uma estratégia de marketing. Ela tem começo, meio e fim. Chama atenção. Põe uma promessa ali, 70% de desconto, 80% de desconto em 24 horas. Escassez também. Escassez, urgência. E a oferta em si, né? Depois. É um lançamento. A Black Friday é um lançamento. Sim. Beleza? Só que ela fez aquilo ali na região. E aí como é que ela vai divulgar aquilo? Folhetinho, carro de som,
Aqui em Florianópolis tem bastante carro de som que anuncia. Deve ter um outro. Não. Suzana Roupas, vem aí, Black Friday da Suzana Fashion Week. Aí ela vai vender 70% de desconto. 80% de desconto no dia tal, 24 horas de desconto pra você, acaba em 24 horas. Ai, caramba e tal, não sei o quê. Dona Suzana, no dia da Black Friday, específico naquele dia, tem fila pra entrar ali na loja. Ela usou uma estratégia de marketing para fazer aquilo. Ela quer utilizar depois, ela quer alcançar mais pessoas, que ela precisa escalar. Ela viu que ela tem uma situação ali que ela consegue escalar e vender mais produtos. Então ela comprou produtos e como ela vai utilizar um meio, aí ela começa a utilizar um meio do marketing digital. Ela vai para o digital, então o digital é um meio. Mas Dona Suzana, como vendeu bem na Black Friday, ela quis fazer uma boa campanha de Natal. E aí ela precisou contratar pessoas, já comprou a loja da vizinha, derrubou a parede, montou lá sua outra estrutura, aumentou a escala. Colocou mais produtos. E aí ela fez o quê? Uma campanha no Google, no Instagram. Usou o digital, o meio, para colocar. Só que, para a campanha de Natal, Dona Suzana contratou 3 novas colaboradores ali. O que ela fez? Precisou fazer o quê? Dar um treinamento para os colaboradores que chegaram, um atendimento melhor para as vendedoras. Então, todo mundo que entrar aqui, você precisa, a hora que comprar essa blusa, você já oferece o quê? Essa calça junto. O que ela fez? Um upsell. Nossa, os gurus do marketing digital estão ensinando a fazer um downsell, um upsell? Não, são coisas que já existiam. Esse é o grande problema hoje, que no digital você trabalha com muitos números, né? E você alcança muitas pessoas. E aí entra a sua pergunta, como que eu identifico quem que... Aí você tem que olhar quem é a pessoa, o histórico, quanto tempo essa pessoa está no mercado. Você vai separar. A pandemia fez com que muitas pessoas entrassem no mercado. Muitas. Isso foi bom para o mercado como um todo. Por quê? Porque meu pai hoje faz compra pelo celular. Meu pai não fazia isso. Meu pai tem 60 e poucos anos. Então a pandemia obrigou todo mundo a olhar para o digital. Todo mundo. Quem não olhar para o digital tem a tendência a morrer. Ela tem que ver aquilo ali e tem que saber que existe uma possibilidade de escala, de você conseguir atingir pessoas que você não conseguiria, porque todo mundo está olhando para o celular. É só você ir para o aeroporto, você vai no aeroporto, pega ali as cadeiras sentando perto do embarque, vê quem está lendo um jornal ou uma revista e quem está no celular. Todo mundo, né? Você entendeu? Então, e o digital dá para você controle de dados. Quem são as pessoas específicas que você quer atingir. Pensando nesse contexto, você consegue criar e utilizar do digital para chegar nos objetivos maiores de escala. E aí você consegue olhar quem entrou no mercado, muitos deles vêm, por causa hoje as informações, você pega o MRCast, tem quantos episódios? 113. 113 episódios ensinando copy. Se você é um cara disciplinado... não adianta procurar MRCast. Provavelmente você tem que entrar no meu YouTube, Marcelo Bragion, e procurar a playlist MRCast, que tá lá dentro do meu canal. Você vai aprender a criar uma boa oferta. Você vai aprender a ter conversas persuasivas. E aí entra um cara lá e fala assim, se você quer aprender a ganhar de 5 a 20 mil reais... Um anúncio, né? No meio do podcast. Um anúncio. E aí, quem que é? Às vezes você é atraído por um bom anúncio, porque o cara fez um bom copy. A questão é quem é essa pessoa? Que resultado que ela gerou? Quanto tempo que ela está aí? Então, o mercado cresceu, isso foi importante para todo o mercado, para a maturidade, só que, o que eu vejo de perspectiva para o mercado? Muitos vão cair. E vai ficar agora nós estamos, na minha visão, é o tempo do profissionalismo dentro do mercado. Quem é profissional, quem vai profissionalizar. Sabe o fio do bigode?
Sim. Não faz sentido ter fio de bigode. Faz sentido você fazer uma parceria com alguém e você não ter um contrato. Não faz sentido você contratar um colaborador seu e não ter um contrato com o colaborador. Não faz sentido esse tipo de coisa. Não faz sentido você não pagar os seus impostos. Não faz sentido você tratar as coisas como simplesmente uma venda. E aí você vende lá 1 milhão, você pega esse 1 milhão e já sai comprando casa. Tipo, você sugou o dinheiro da empresa. Suga a empresa, não deixa uma Na reserva. verdade não é empresa, entendeu? Nossa, o cara mas foi isso lá... é uma novidade, né? Ixi, não é novidade não. Acho que é muita gente do digital faz isso aí. Você entendeu? Não, E mas aí... eu tô falando assim, que novidade existe em pagar o imposto direito? Que novidade existe em fazer contrato de parceria? Que novidade existe nisso? Isso é negócio, sempre foi assim. É um negócio, mas é que o digital, ele traz muita gente crua, gente sem Exato. maturidade. É porque Que tem uma barreira, visão errada. a barreira É. de entrada é muito baixa. Qualquer pessoa com uma câmera hoje, ela cria um canal no YouTube Sim. e jogou o conteúdo lá, acabou. Falando sobre isso, né? Sobre Ó, erros que as pessoas... e um ponto importante, isso não quer dizer que isso é ruim. Isso é bom. A grande questão é como você... Por isso que eu falo que quem vai sobreviver é exatamente esse contexto que o Marcelo disse. Quem vai sobreviver é quem vai profissionalizar a coisa. Hoje, quando você faz um negócio sem pesquisar sobre o seu mercado, cara, vai eu aqui querer vender energia solar. Eu vou quebrar. Eu nunca vi isso. Eu não sei mexer com isso. A questão principal é que o mercado está se profissionalizando. Então, esse Exatamente. O mercado está se profissionalizando. Mas eu acho que tem outra coisa também. O mercado se profissionaliza porque a demanda está mais exigente. Porque muita gente, as pessoas também começam a pegar serviços Você vê isso no mercado financeiro, pô. O mercado financeiro explodiu na internet, a gente pode dizer, há 5 anos. Porque eu comecei a escrever para o mercado financeiro em 2016. Em 2017 eu estava fazendo lançamento de 8 dígitos para o mercado financeiro, 2017, 2018. Só que hoje, tem muita gente ganhando dinheiro no mercado financeiro? Tem. Mas as pessoas que buscam alternativas no mercado financeiro ficaram um pouco mais seletivas. Sim. Falando sobre isso, né, de se profissionalizar, de ficar no mercado, até pegando o ponto que você falou do lançamento, né? O que vocês erraram lá atrás? Ou pode ser uma pergunta para um, depois para outro, né? O que você errou lá atrás que você hoje daria que conselho você daria pro você de antigamente que cometeu algum erro lá de trás para evitar, talvez? Eu vou falar alguns. Para quem tá ouvindo, poder pensar, refletir sobre isso, se não tá caindo no mesma armadilha. O principal deles, a gente já comentou sobre isso hoje. Os maiores erros que eu cometi como empresário, como pessoa e como copywriter podem se resumir numa coisa: excesso de confiança em mim mesmo. Todas as vezes que eu confiei demais em mim mesmo, eu tive menos resultado do que eu poderia ou, literalmente, fracassei. Quando eu confiei demais que o meu próximo copy ia vender porque o anterior vendeu muito, eu baixei a guarda e escrevi o próximo copy meio de qualquer jeito, confiando demais que, como eu estava numa sequência de resultados positivos, o próximo ia dar certo também, porque eu sou bom, confiei demais em mim mesmo, quebrei a cara. Algumas vezes. Decisões dentro da empresa. Quando você toma decisões muito impetuosas, sem compartilhar, sem refletir, sem pensar, principalmente em gestão de pessoas, a chance de você errar a mão é muito grande. Porque você confia demais em si mesmo, não compartilha, não vai buscar ajuda numa coisa que você... Principalmente em coisas que você nunca fez. 3. Por exemplo, assim, ó, você pode ver 10 pessoas pulando de paraquedas. Todas abriram e chegaram no chão direitinho. Mas você nunca colocou um raio daquele nas costas. Vai tentar fazer igual daí. A chance de dar errado é muito grande. Pode funcionar? Pode. Mas é improvável. Eu já ia sair do avião já com o paraquedas aberto. É bem improvável que você acerte na primeira. Ia pegar na hélice, aqueles bigotões. Já ia sair com o paraquedas aberto. E o terceiro, como pessoa. E por que eu friso como pessoa?
Porque nós nunca deixamos de ser pessoas. Às vezes a gente valoriza mais o rótulo que nós carregamos do que as pessoas que nós somos. Eu não sou empresário. Eu sou uma pessoa à frente de uma empresa. Quando a gente pensa em pessoas, as pessoas têm sentimentos, elas têm desejos, elas têm dores, têm problemas. Que precisam ser respeitados, entendidos, correspondidos. Eu também. Resolvidos, a gente é uma empresa, a gente tá aqui para resolver problemas também. Você entendeu? De Então, pessoas. quando eu confiei demais em mim mesmo, nas minhas próprias decisões, os meus acertos foram menores. Então, acho que essa é uma primeira coisa que é importante você entender. Aceitar que o que a gente sabe é uma gota e o que a gente ignora é sempre um oceano. Você falou uma coisa hoje que eu achei bem interessante, que se você tem 100 pessoas e só 2 compraram a sua oferta, quer dizer que você tem 98 chances, talvez, de vender mais, fazer algo diferente para vender para essas pessoas. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que na prática sempre tem como melhorar. E essa arrogância de achar que você sabe tudo faz cometer erros, como eu tô lembrando de um que eu fiz aqui, foi criar um produto novo e fazer uma oferta bosta, achando que vai vender fácil. Ah, não, vamos criar aqui, sabe? Vamos criar aqui, não, antes da live, vamos criar aqui, vai ser isso, o entregável é esse. A ancoragem, deixa sem ancoragem. Daí, sabe, tu começa a esquecer os fundamentos, porque uma oferta irresistível, aquela que é irresistível. A pessoa tem que pensar assim, cara, não acredito que é só esse preço aí. Vou comprar 2, né? Já vou comprar agora. E quando a gente começa a subir a cabeça, eu sou o cara, é simples de fazer, tudo fácil, e deixa alguns pontos de copy, principalmente, porque a gente tem no lançamento a gente tem que ter pessoas e depois converter tráfego, né? Depois pessoas. Pessoas é copy. Sempre dá pra melhorar, né? Sempre. E aí a última coisa que eu quero falar, a segunda e última coisa que é um erro que já me... Como é que eu posso dizer? Já me desnorteou algumas vezes. Algumas vezes. Hoje eu sou mais vigilante para não cair nessa armadilha, que é eu querer viver ou ser quem eu não sou. Né? Eu não me modelo com ninguém. Eu sou quem eu sou. Isso me deu uma liberdade muito grande. Porque eu não preciso usar o seu carro para ser tão bem sucedido quanto você. Eu não preciso usar a sua roupa para que as pessoas me vejam de uma forma diferente. Não, mas essa roupa que eu tô usando, para quem tá vendo no podcast, é boa. Olha só essa camiseta aqui. É do Gênesis. Essa aí eu uso. Foi vocês que me deram. Essa aí eu uso. Mas isso é uma coisa que eu vejo também confundir algumas pessoas. Sabe? E não é só aquele papo, é ser você... É com profundidade você se olhar no espelho e falar, eu sou isso. Esse é o meu bem-sucedido. Isso é difícil, né? É muito difícil isso. Só que eu tenho 45 anos. Eu não tô falando que é mais fácil, mas eu tô falando que eu já vivi o suficiente para não me incomodar quando alguém me julga inferior porque eu não tô com uma camiseta cara. É quase meio século, filhão, de vida. Você entendeu? Então, assim, quando a pessoa... Por exemplo, quando eu abro uma caixinha no Instagram e a pessoa pergunta assim, que carro você tem? Como se, dependendo do carro que eu tiver, eu sou para aquela pessoa mais ou menos bem-sucedido. Sim. Enquanto pessoas estão brigando para comprar carros caros, eu estou lutando para encontrar um meio de vida que eu não precise de carro. Ao mesmo tempo, isso vai fazer você se conectar, porque a gente não vai alcançar todo mundo, né? É um funil sempre. Vai fazer você se conectar com as pessoas que parecem com você, que aceitam você do jeito que você é. Exato. É a seleção pela sua identidade. Um dos sócios da Empíricos, ele... que é engraçado, né? Não vou colocar o nome, mas ele ele andava de bicicleta ali, saía de bicicleta, uma vida
Era muito, você bate o olho nele, você não fala que o cara é quem A é. gente tá falando de uma empresa que foi vendida por quase 1 bilhão, né? E o cara anda de bicicleta, não tem carro, vive o minimalismo. E aí você olha e fala assim, poxa, mas ele não tem um Porsche, uma Ferrari, por que ele precisa ter? Isso pode definir alguém para algumas audiências e tá tudo certo, são escolhas. Eu não tô falando que tá errado. Eu só tô falando que, para você que tá assistindo ou ouvindo, quando você olha no espelho, você tem certeza de quem você é? Não tá colocando uma máscara? Ou criando um personagem que lá na frente você vai viver uma crise de identidade, porque você Vai não pagar sabe. caro por isso. Porque você não vai saber quem você é lá na E frente. não financeiramente, né? Não. Emocionalmente, esse preço é impagável. Ao mesmo tempo, porque tem muita gente que se vende com a imagem, né? Não quer dizer que tá errado, talvez Não, nunca quer dizer, tá errado. A pessoa tem que ser ela, tudo bem, se ela é daquele jeito, não é uma Pô, a questão de gente erro. tem as pessoas dentro do Gênios, do nosso Mastermind, que tem esse perfil, essa identidade. E é admirável. Sim. Mas um ponto, né? Ao mesmo tempo que eu estou vivendo essa vida, vamos supor, enfim, desse jeito, a minha promessa tem que estar coerente com isso, né? Sim. Porque se eu fico fazendo uma promessa que... se você quer andar de carro esportivo, não sei o quê, daí eu não tenho carro esportivo, também é uma copy que fica incongruente, né? Total. Então eu tenho que desenhar minha copy, meu Exato. jeito de comunicar, falando dos meus valores, tipo né? assim, eu vou te ensinar a falar italiano e não sei falar italiano. Faz sentido nenhum. Perfeito, é isso. Mas por que eu gosto de falar isso, cara? Porque algumas vezes eu errei querendo ser quem eu não era. Algumas vezes. Sabe? E eu não falo só na vida, pessoal. Na imagem, na identidade. No jeito de fazer as coisas no dia a dia. No jeito de trabalhar. No meu caso, como copy, no estilo de escrever. Já caí na armadilha. Porque isso é quando você começa... Não, peraí. E nem sempre foi assim, Marcelo. Nem sempre foi assim. Porque Deixa eu te contar uma história. eu luto muito por uma bandeira de estilo autoral de copy. E eu sei que é menos vendável. Mas eu não sei fazer de outro jeito. E eu não vou fazer alguma coisa que fere o meu princípio como estilo de copywriter só para vender mais. Mas não é abaixo de 2%, né? Pô, aí não dá, né? Não dá. Não dá para admitir uma conversão abaixo de 2%. Ah, tá bom, Pelo não. amor de Só Deus, pra né? confirmar, né? Porque falou que vende menos por sua autoral, vendo menos. Não, mas menos não pode ser muito vender menos, menos em quantidade, mas conversão alta, né? Ah, bom, ainda bem. E você, Rodrigão, qual foi o conselho que você daria pra você, talvez sobre o erro que você cometeu lá no passado? Pô, cara, eu acho que eu nem daria um conselho pra mim. Porque eu acredito que esses erros me fazem quem eu sou hoje. Eu precisei passar por eles. Então, deixar de passar por esses erros não faria quem eu sou hoje. Como pai, como homem, como dono de negócio. Então, esses erros foram importantes. Por exemplo, falar sobre contratação de pessoas. Não respeitar o processo, o tempo. Isso não quer dizer que, por eu ter errado lá atrás, eu não erre hoje. Inclusive, errei esses tempos atrás em uma contratação. E custa caro. Por quê? O tempo. Comecei a atropelar as coisas, a pressão estava forte para contratar, tinha que sofrer, pressa. Eu percebi, Foi pela contramão percebi dificuldade do time de RH de achar pessoas, então estava tentando achar, achamos esse aqui, sabe? E aí entra o feeling seu de dono de negócio, de pessoa também, que fala, puta, não é, mas eu cedi, pum, deu ruim. Não funciona. Então, tá aí, pode ser um erro. Erro? Porque a gente falou de um conselho que você daria, talvez. Então, mas é disso que eu tô falando, é um erro, mas não é uma coisa que eu... Isso me fez aprender que eu não posso pular esse processo. Então, por isso que eu não... O erro faz parte desse aprendizado, né? Contratar pessoas... Mas talvez um erro que te custou meio que demorou... E aí que te custou caro, ou que levou tempo, ou que custou dinheiro, que você não cometeria, ou pra alguém não cometer, talvez. Pensando na agência. Não contrate rápido
Demore para contratar e demita rápido. Boa. Demore para contratar e demita rápido. Como empresa. Outra coisa também, como agência, como lançar experts, o seu processo de escala não está em ter vários experts. A gente já teve 10 projetos simultâneos. Entre eles, lançamentos que exigiam muita energia, de lançamentos grandes de múltiplos 7 dígitos, de até 8 dígitos, acontecendo em simultâneo com vários outros projetos. A grande questão da escala não está nisso. E todo mundo que eu vejo no digital como agência, que vai lançar experts, que trabalha nos bastidores, que começa a fazer esse processo de começar a lançar mais pessoas, depois de um tempo ela migra para 2 ou 3 projetos específicos somente. Eu acho que isso eu já comecei certo, porque basicamente tinha um expert só, iniciei com um, hoje tenho 2, né? Não é 2 experts, é 2 empresas. Eu tenho sociedade, sou sócio de 2 empresas que por acaso tem os experts como sócio também. E eu acho que isso foi muito bom, porque a gente faz múltiplos 8 dígitos de faturamento com 2 negócios. Só que ao mesmo tempo, eu fico tão focado nesse negócio que eu crio produtos diferentes para esse negócio. Eu penso estratégias de escalar mais esse negócio, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Escalar as pessoas que estão trabalhando comigo. E esse que você está falando é um ponto muito importante de escala. Outro ponto, olha para você ver o quanto envolve escala e o quanto isso tem a ver com o negócio. Um dos pontos de escala também é você não ficar preso a uma única estratégia de venda. Sim. Você está fazendo lançamento. O lançamento tem limite. Você não consegue fazer um lançamento por semana. Exato. Mas você consegue vender todo dia por meio do perpétuo. Escala. Sim, é uma outra forma de vender. Você consegue vender todo dia se você tiver vendedor, se tiver também perpétuo. Exato. Então, existem outras estratégias, né? É muito louco isso. Às vezes você consegue fazer um lançamento por semana. E com produtos diferentes. Você ter vários produtos, tipo tamanho empíricos, né? Vamos dizer. Aí dá. Que aí tinha lá mas não 200 é todos, mas aí são não é casos de exceção, né? São regras fora da curva. Porque você tem empresa muito grande, você tem tem muitos produtos. Você tem uma base muito grande, você consegue segmentar isso, então esse vai para cá, esse vai para lá. É ponto fora da curva. São exceções, são coisas... O negócio normal, você não consegue fazer isso. Você falou um negócio interessante, né? Que eu não voltaria atrás porque os erros que eu cometi me trouxe até aqui. E eu gosto de falar aqui na empresa... Inclusive, eu dou autonomia. A gente fez um lançamento que foi um lançamento teste aí que meio que se pagou. Foi um lançamento pequeno, mas a gente já fez uns 2 assim, enfim, para outro país. E a gente vai testando, né? E o que é legal do erro? O erro é um erro bem sucedido, é um fracasso bem sucedido. Muito bom isso. Eu tirei essa expressão do... Eu gosto de modelar algumas pessoas, apesar de eu querer parecer eu quero ser eu mesmo, mas eu modelo no sentido de entender como que as pessoas pensam. Então, isso é aprendizado de mentalidade, tá tudo bem. Exato, um aprendizado de mentalidade. E eu peguei essa mentalidade com um livro do Jeff Bezos que eu li. Eu li 2 livros dele. E ele fala isso, né? Do fracasso bem-sucedido. O fracasso bem-sucedido é bom. E o que é o fracasso bem-sucedido? É aquele erro que traz um aprendizado enorme que vai te fazer te ganhar mais dinheiro lá na frente. Então... Beleza, tô errando, eu sei que isso faz parte da minha evolução, mas ao mesmo tempo, o que eu aprendo com esse erro aqui? Sim. O que eu aprendi com esse lançamento que deu ROI negativo? Eu vou dar mais um exemplo de erro para mim, que quando eu e o Marcelo começamos, a gente tocou praticamente 10 projetos sozinhos também, eu e o Marcelo somente. Porém, só para contextualizar, na época, eu não era casado, não tinha filho, nem o Marcelo era casado. O escritório era no meu quarto, que a gente trabalhava de dia na universidade. Vocês não eram casados e ficavam até tarde no quarto, é isso? Olha esse recorte, né? Aí o escritório era no quarto. Aí começou o podcast, que sociedade é que nem casamento. Você tá indo... Não tá indo pra um bom caminho. Vamos voltar ao assunto sério aqui. Então, na época, era só eu e o Marcelo. E a gente sempre achava que... A gente tinha dificuldade para contratar pessoas. E aí sempre você fica nessa cabeça, puta, ninguém vai fazer igual eu. Ninguém vai fazer igual eu.
E não vai mesmo. E aí você contrata uma pessoa... Mas pode fazer melhor, às vezes. Exato. É Fazer isso diferente aí. de você não significa errado. É isso que eu ia entrar. É isso que eu ia entrar depois. Que você, depois que você passa por um processo, você contrata pessoas. E aí a tendência sua, qual que é a segunda fase? Primeira fase, faz sozinho. Começa a fazer... Aí você começa a falar, pô, preciso contratar pessoas para me ajudar. Você vai ter a dificuldade de contratar pessoas achando que ninguém vai fazer como você faz. Aí você contrata. Aí você aprende o quê? A delegar. O que você faz? Você começa a passar aquilo que você fazia para outra pessoa. Certo? Sim. Você passou, a pessoa começou a fazer. O melhor sucesso de quem tá treinando é você criar uma pessoa que ela seja boa com você ou melhor do que você. Aí você alcançou, que você percebeu que você é um bom treinador. E aí você começa a delegar. O segundo erro depois de delegar, você aprende que você não delegou, você delargou a coisa, você não acompanha, você soltou aquele trem. Aí você tem um outro aprendizado, que você não pode delargar. Você precisa delegar. Você precisa acompanhar aquele colaborador, as coisas que você delegou para ele. Então você precisa criar processos para poder acompanhar as coisas que você delega. Por isso você precisa criar KPIs para você poder ver onde está errando, o que está acertando. Então fazer reuniões semanais, ter acompanhamento. Você é muito bom que você cria aqueles dashes. Então você, por quê? Para facilitar. Bato só o olho aqui, eu vejo o que está entrando, o que está saindo, como é que tá. Para quê? Para poder fazer um acompanhamento. E as pessoas têm que ter clareza, né? Então, os erros foi isso. Também. Então, assim, chegou uma fase que eu delarguei. O que eu precisei fazer? E assim, ó, vai dar merda. Vai dar merda. Quando você contrata a pessoa, vai dar merda. A grande questão é como eu diminuo o risco do que vai acontecer. E aí você cria processos, você começa a evitar algumas coisas. Porque quando você delarga, a merda pode ser muito maior. Sim. E para não dar merda na hora de delargar, o que é importante? Delargar não, de delegar, né? Delegar, enfim. Mas o que é importante para esse processo de delegação funcionar? É a pessoa ter clareza do resultado que ela precisa alcançar com aquele trabalho dela. Aqui a gente... E exatamente também o que ela precisa fazer. Sim. Mas tem uma coisa aí também, é só uma visão minha, baseado no estilo de como eu gosto de liderar e que tem a ver com pessoas que eu admiro dentro desse universo. Muitas coisas não acontecem de forma fluida e até inovadora, pode-se dizer, porque você delega com o limite de que a pessoa faça como você quer que ela faça. E isso não é saudável para nenhuma empresa. Por quê? Porque você não dá autonomia para a pessoa. Ao mesmo tempo você não dá liberdade. Dizendo exatamente como que é na prática. Exato. Faça isso. Exato. Não é correto. Não é. Correto é você dar um caminho com um direcionamento mostrando o exemplo de como você fez e aonde ela deve chegar. Aonde ela deve chegar. Aí que é o ponto. Mas o resultado. Sem limitar o caminho que ela vai trilhar. É aí que é o ponto. O resultado. Então, assim, eu quero que você faça uma arte aqui agora. Daí, não acaba ali. Você tem que estimular. E a gente estimula aqui os funcionários. Se você não sabe para que você está fazendo isso aqui, pergunte por que aquilo... Para que serve aquilo ali? Para que eu estou fazendo isso? Então, essa arte aqui é para quê? Não, olha só, deixa eu te explicar. A gente vai usar essa arte para chamar as pessoas para lembrar da aula. Só que a gente vai usar várias artes. Então, faça com cores diferentes, com chamadas diferentes, porque se você aparecer sempre a mesma arte lá no final, lá no Google, no Facebook, talvez a pessoa não note que mudou a arte. Então, faça artes diferentes. É importante que tenha uma chamada para ação. Por quê? Porque vai ter um botão embaixo. O cara do design não sabe que vai usar para o anúncio, se vai para o Instagram, que é orgânico. Então, o resultado é importante. Essa arte aqui é para a gente gerar lead. Então, o processo de lead é esse aqui, ele vai para essa captura. Quanto mais lead a gente gerar nessa imagem, o teu trabalho
tá se pagando. É isso que eu igual quero. um exemplo. Vou dar 2 exemplos aqui. Um de hoje, a escrita do artigo do blog. Qual que é a finalidade? Se a finalidade não ficou clara, é simplesmente só um artigo. Sim. Faltou o quê? Clareza. Com o objetivo que é aquele post, aquele texto. Um exemplo. Tamo eu, você e o Marcelo aqui. Tem água aqui, certo? Sim. A gente precisa limpar. Como é que você limparia isso aqui? Isso aqui, É. dependendo da situação, por exemplo, agora eu ia passar a mão em cima mesmo. E você? Também. Eu ia pegar um pano. Aí, fresco. A questão é... a mesa ia ficar limpa. Esse é o ponto. fim último é a mesa ficar limpa. Como? Como você faz, como ele faz, não importa. Dá autonomia. Dê autonomia. Ele, provavelmente, o Marcelo ia passar aqui a manga aqui da blusa. Eu sou limpou. prático. Você ia passar aqui alguma coisa, eu ia pegar o pano. Sim. É praticidade também? Diferente. E o que Se você... todos Agora os sim, é funcionários- diferente eu delegar e falar assim, eu quero que limpe essa mesa aqui, eu quero que pegue o pano branco e limpa desse jeito assim, da esquerda pra direita. Aí amanhã ela Vai tá limpar. lutando karatê. Vai limpar. Quem Só que às pegou aí? vezes, o Marcelo poderia limpar de uma outra forma que já iria limpar aqui e aqui ia ficar brilhando. Ia ficar melhor. Só que eu não permiti. É Aí isso. o líder... É diferente você estar numa linha de produção, mexendo com máquinas, que o Marcelo é do chão de fábrica, que tem coisa que precisa ser aquilo ali e não dá pro cara inventar. Porque se o Marcelo fosse querer inventar alguma coisa na linha de produção da Volks, provavelmente ia ter carro com pneu de 3 furos, a porta diferente, uma calota diferente. Sim. Não, ali não. Ali Ali tem é que uma ser linha de produção, né? tem que ser daquele jeito. No nosso mundo, no nosso modelo, você precisa de criatividade. Tem coisas que na parte financeira... Eu jurei que você ia falar, tem coisas que só Filco faz pra você. Ô, Filco, manda uma TV lá pra casa. patrocina aqui o podcast, colocar a TV aqui no... Tá faltando patrocinador aqui pra gente colocar uma TV. E dependendo como é que for, tem coisa que no financeiro não dá pra ser criativo. Porque, meu amigo, se não fecha a conta, não der. Exatamente. Eu vou ser criativo. 1 pra você, 1, 2 pra mim. 2 pra você, 1, 2, 3 pra mim. Você lembra? 2 mais 2 igual a 7. Pica-pau, cara. Só você olhar. Então a conta não fecha. Então tem coisas que tem que ser daquele jeito, mas tem coisas, eu preciso que o objetivo seja a gente aumentar a conversão dessa página que tava 30% para 40%. Acabou, velho. Como que a gente vai fazer isso? Cria um copo diferente. Vou fazer um E é design bom diferente. que eles entendam que a gente está aumentando para 40. Por quê? Porque a gente vai pagar mais barato no lead e vai conseguir mais quantidade de lead. custo Lá na ao frente final. nós vamos vender mais. Isso vai estar alinhado com a missão da empresa e a nossa meta para o final do ano. Cruzeiro, hotel fazenda, Isso aí, hotel fazenda, churrasco, cruzeiro, assim. festa, isso aí. A meta da empresa no ano passado a gente levou para um cruzeiro. Então esse ano vai ser um hotel fazenda se a gente bater a meta. Vou deixar meu currículo aí, meu. Vamos? Então, vambora? Floripa, Não, já filhão. não precisa nem- Floripa, filhão. Não precisa nem do currículo, Agora- já tá contratado já. O contrato social, né? No contrato social, vamos conversar então. Agora, pra falar mais uma coisa sobre esse tema, e que eu acredito que é importante considerar, claro, quando você está começando, muita coisa do que a gente está falando aqui é importante você guardar, mas você vai aprender no processo a hora de usar cada uma dessas coisas. Agora, se você já está no caminho, já tem uma equipe aí de uma meia dúzia de pessoas, tem uma coisa que é o seguinte, principalmente pessoas que têm o perfil mais executivo, né, mais executor, tende a pedir, não ficou como queria, vai, muda o que foi feito para ficar do jeito que ele faria. Ele ou ela, né? E aí, o que acontece? Olha, seca essa mesa. Aí a pessoa vai e faz errado, seca só metade. Aí você olha e fala, ainda tem um pouco de água aqui. Aí você vem e faz.
Primeiro, não é inteligente porque você está pagando o salário da pessoa para fazer o trabalho dela. Simplesmente não é inteligente. Ponto final. Né? Sim. A segunda coisa é que você não valoriza que a pessoa fez uma parte. Então você desacredita ela. Porque você não reconhece uma parte, ela fez. Sim. Não fez tudo, mas fez uma parte. E a última e pior coisa é que ela passa a acreditar que ela pode fazer de qualquer jeito, porque você vai refazer tudo. Então ela não acredita mais que ela pode fazer algo bom, porque tudo que cai na sua mão é refeito. Isso serve para o nosso modelo de negócio, que é dividido em design, tráfego, copy, financeiro. Porque no nosso caso, no marketing, todo mundo pode ser um pouco criativo, pode dar uma ideia diferente, Sempre. pode trazer... Talvez o financeiro não, mas nas empresas que faturam um pouco, às vezes o financeiro é o próprio dono que está lá, ou a contabilidade que faz o BPI financeiro e tal. Porque o cara do vídeo, ele pode ser criativo na hora de fazer um vídeo, porque eu posso fazer um vídeo para atrair mais gente, para eu aumentar meu público quente, para eu fazer um criativo melhor. O cara do design também, a pessoa do suporte também, porque ela vai vender depois um produto depois lá pro aluno também. Então, mas nesse contexto que o Marcelo disse, não é questão só da criatividade, é a questão de realmente você mostrar para a pessoa o que é o certo que ela tem que fazer. Então, limpa aqui, limpou só uma parte. Chama ela e pede para ela Faz o terminar. design da página. Ou você delegou que tem que... Pessoal, precisa criar uma landing page aqui, beleza? Bom, o cara foi lá, fez a landing page, fez o botão, mas esqueceu de pôr o link. Aí você não deu o feedback. Às vezes você não dá o feedback. Aí você vai lá, arruma, como executor... O cara nem sabe. Como executor, porque eu tenho que fazer, caramba. Foi lá e pôs o link, fez o negócio, não chamou o colaborador, não mostrou pra ele onde ele errou, ele não vai aprender... Vai pra casa achando que fez o trabalho dele do dia, tá tudo bem. Só que aí o que acontece? Amanhã vai alguém e fala assim, pô, o negócio tava sem o link. Tava? Mas aí eu peguei e coloquei. Pronto, ele aprendeu. Ele vai achar. E ele vai cometer esse erro em breve. Se não for o link, ele vai fazer outra coisa. E muita gente no digital tem empresa home office. Eu não me dou bem com empresa home office, fiquei mais de um mês viajando aí, não foi fácil. Não é que não foi fácil, mas eu tava viajando, tava de férias, mas eu senti que, sabe, faltava aquele... estar com a pessoa. Eu gosto de sentar do lado, tem um rapaz novo do design que começou aqui, eu gosto de sentar do lado dele, tá fazendo a arte, daí eu começo a explicar pra ele, vai funcionar assim, tem que ter um CTA na imagem, que é um criativo, tem que ter um CTA, porque tem que ter a chamada pra atenção. Muitos treinamentos a gente já tem, inclusive dentro de um sistema que a gente tem aqui pra quem entra aqui na empresa, mas pra quem tá no home office, é mais difícil ainda. Porque é um trabalho difícil, às vezes, pro líder. Você precisa, para trabalhar em home office, você precisa ter uma estrutura de processo, de cultura home office muito boa. Checklists, né? O Henrique Carvalho tem isso, Vinícius Possebon tem isso. Uma das empresas que tem centenas de funcionários, sabe qual é? De home office? WordPress. WordPress, o modelo é praticamente 100% home office. Não digo que não funciona, eu digo que é um pouquinho mais difícil porque tem que ter essa cultura. Mas é perfil, né? A gente lidou com home office até agora, a gente tá voltando pro 100% presencial agora. 100% presencial? 100%, a gente precisa. Que bom. Vou lá visitar vocês agora, se vocês vierem me visitar, eu vou lá visitar vocês. Essa eu quero ver, hein, filhão. Tá gravado aí, viu? Tá gravado. Olha, a gente falou de muita coisa boa aqui hoje, a gente falou de... Empreendedor não tem segurança, não existe segurança. Falamos muito de pessoas, liderar, passar o que a pessoa precisa, focar no resultado. Eu quero que você entregue isso aqui, porque isso aqui, como você vai entregar, claro que a gente vai supervisionar até a pessoa evoluir, mas depois, se a pessoa já está um pouco mais madura, ela vai entregar o que precisa ser entregado, porque o resultado que a gente quer é o resultado X, é o KPI lá atrás. Ser você mesmo, né? Evitar alguns erros de contratar muito rápido, de pensar com muita pressa. Mas o que a gente falou pra gente resumir aqui? O excesso de confiança é uma grande armadilha. E eu quero até recomendar um livro. A gente falou bastante tempo aqui sobre liderança, formação de equipe, gerenciamento de pessoas. Escala. Mas o livro que eu quero recomendar é um livro de Matheus Siede, chamado Ideias Rebeldes. É de copy? Não. Não.
É um livro sobre gerenciamento e gestão de pessoas. Sim. Formação de equipe e gestão de pessoas. Então, é um livro de copy, né? Que fala de pessoas. Exato. Copy é persuasão para falar com as pessoas. Porque algumas pessoas se incomodam quando eu falo que, para mim, copy não tem nada a ver com pessoas nem com produto. Para mim, copy não tem nada a ver com palavras nem com produtos, tem a ver com pessoas. Tanto que quando as pessoas perguntam, qual o livro melhor de copy? Um que não seja de copy. Um que seja de comportamento humano, de psicologia, de como as pessoas funcionam ou agem diante de estímulos, viés cognitivos. Esses são os melhores livros de copy, porque você vai aprender como as pessoas funcionam. A técnica é o detalhe. Como elas pensam. Exato. Lembra que eu falei na hora do almoço de transcender o método? Transcender o método é alcançar a pessoa. Você não convida sua mãe para ir no cinema que nem você convida sua esposa ou convida. Não, com certeza não. As motivações são diferentes, porque são pessoas diferentes. Mas o produto é o mesmo, ir ao cinema. Sim. Então, enquanto você não adquire essa sensibilidade, você vai estar usando copy para vender. E copy não é uma técnica de venda. Copy é uma técnica de persuasão e influência. Por isso existe uma diferença muito grande entre eu te vender esse copo, e aí eu vou ter que concentrar minha energia em falar bem do copo para você. E uma coisa muito diferente é eu te dizer a palavra certa para você querer comprar o copo. Despertar em você o desejo pelo copo é diferente de simplesmente te oferecer o copo. Despertar o desejo na pessoa, fazer ela entender que ela precisa daquilo ali. Te oferecer o copo, técnica de venda. Posso usar várias. Desconto, benefício, facilitação, funcionalidade, característica, técnica de venda. Outra coisa é, diante desse copo, o que eu posso dizer para o Leandro para ele querer pagar por esse copo? E isso também distingue o jogo do preço do jogo do valor. Quando eu te falo algo que te estimula a querer esse copo, eu posso vender um copo de R$10 por 100. Quando eu estou na técnica da venda, a tendência da briga do preço aumenta. Porque eu estou focado no produto. Falando bem do produto, você procura um preço bom. Falando diretamente com você para desejar o copo, você percebe valor nele, porque... Dá um exemplo para nós. Pô, vamos lá. Tangibilizar para quem tá assistindo. É difícil essa, hein? Peraí que eu vou pegar. Deixa eu pegar um exemplo aqui de quando isso aconteceu. Foco no produto? Eu vou te dar um exemplo. Se eu vou te vender um imóvel. Você está procurando um apartamento. Aí eu tenho um apartamento sofisticado, de alto padrão, e você vai visitar. Aí eu subo com você no elevador, no 15º andar, e começo a apresentar as características do apartamento. O piso, a tecnologia, o espaço, 390 metros quadrados. Só as características. Exato, um só por andar. Olha essa banheira. E a qualidade dessa madeira de decoração. Beleza. Ok. Outra coisa é, subindo até o 15º andar, eu perguntar assim, Leandro, você é casado? Sim. Tem filhos? 2. Um menino e uma menina. Poxa, que legal, cara. E, assim, como é que você se sente sendo pai? Pô, é maravilhoso ser pai e tal. E você valoriza muito a família? Nossa, família é tudo pra mim. Aí chegou no 15º andar. Conversa rápida. Mas eu já sei muito sobre você. Sobre seus valores, sobre suas intenções, seus anseios, algumas emoções. Aí eu abro a porta do apartamento que você veio visitar e falo assim, imagina o orgulho da sua família quando vocês vierem morar aqui. Acabou. Senti falta de um exemplo sobre o copo, mas eu vou te dar um exemplo do copo agora. Porque esse copo aqui, a gente tem a escola de italiano, né? Então,
Esse copo aqui eu comprei lá na Itália, numa igreja franciscana. Santa Croce. Você conhece a Basílica de Santa Croce? Eu Lá em passei Florença. por ela. Lá em Florença. Então, esse copo aqui, ele foi feito com os cristais de Murano, lá em Veneza. Então, ele foi feito em Veneza, depois os freis foram lá para Veneza, aprenderam a técnica, fizeram. Por isso que ele tem todo esse brilho aqui, porque ele tem uma camada de prata dentro. Ele é 2 camadas de essa prata aqui foi feita lá de Veneza também. Então, se você comprar esse copo aqui, ele tem uma história aqui dentro dele que foi usado para dar água para os pobres lá no ano de 1900. Eu trouxe uma história pro copo, né? É mais ou menos isso, né? Ele ganha mais valor. Ganha mais valor. A minha percepção de valor para esse copo é maior. É exatamente o que faz uma marca como a Apple vender um celular por 2 vezes o preço de um outro celular que faz a mesma coisa e, em alguns casos, faz coisas até melhores. Como a câmera que não dá pra ver a lua. Fechamos, pessoal. Finalizando esse podcast aqui com uma crítica à Apple para melhorar a câmera. O resto é bom. Se alguém da Apple estiver assistindo, talvez o Tim Cook lá estiver assistindo esse podcast aqui, vai ter que ler a legenda, que a gente não fez em inglês. Desse aqui a gente não fez em inglês, talvez a gente faça outro em inglês. É só apertar pra traduzir aí. Para melhorar a câmera do iPhone. Fica aí esse feedback para Apple. Pelo menos para tirar a foto da lua com um zoom digno, né? Decente. Pois é. Se vocês quiserem seguir essa galera de peso aqui, Marcelo Bragion, Rodrigo Correia no Instagram, como é que é o arroba de vocês? @Marcelo Bragion com 2 Gs. O meu é @Rodrigo D Mudo Correa. Ele dificultou um pouquinho, Rodrigo com isso D Mudo aqui vai Correia, pro YouTube, pô? Vai pro YouTube também. Então põe na descrição. Vou pôr na descrição também. E me segue também, né? Se você Ô, Tim Cook, já que você vai assistir, segue nós aqui, que te dá umas dicas sobre o funcionamento melhor da Apple. Usuário assíduo, cliente assíduo. Uns hackzinhos de copy. Antes de acabar, quero falar uma coisa muito louca aqui. Você sabia que a Apple tá usando medo para vender o Apple Watch? Tá dizendo que pode morrer se não usar ele, Exato. como se olhar o seu coração e tudo mais. Tá provocando uma emoção tão forte que eles começam o pitch de vendas de apresentação do lançamento do relógio mostrando pessoas que foram salvas por causa dos recursos do relógio. Logo você começa a adquirir um medo de não ter o relógio, porque você pode estar na iminência de um ataque cardíaco e porque não tem o relógio pode morrer. E não focou no produto especificamente. Você entendeu? Sem falar do produto. Exato, cara. Então esse é um exemplo muito genuíno de como a emoção predomina no jogo. E quanto mais você consegue ativar isso nas pessoas, mais chance você tem de que a pessoa tome a decisão que você quer que ela tome. E se, voltando, se por algum motivo... Não era pra acabar? Não, acho que vai continuando. Como a gente falou da Apple, da Ibope, a gente continua aqui. Já tem 400 pessoas ao vivo assistindo. Se por algum motivo você viu esse podcast e começou a seguir, me manda uma mensagem e fala, veio no podcast Scala, e só pra mim saber de onde você veio. Isso aí, fechou então? Acabamos agora, finalizamos. Até mais. Forte abraço. Valeu! Falou!